eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ansiedade? Vamos lá, vou dar um exemplo assim de uma ansiedade bem simples. A gente precisa atravessar a rua e a nossa ansiedade nos alerta que a gente precisa olhar para os dois lados, porque pode vir um carro e atropelar, não é? Então, quando a gente vai atravessar a rua, a gente se liga o alerta, né? A gente liga ali uma ansiedade, opa, sinal de perigo. Não tá vendo ninguém? Posso passar. Passou a ansiedade fisiológica. Passou o sinal de perigo. Essa é a nossa ansiedade fisiológica. É a boazinha, tá? Aquela que nos ajuda, que nos protege. E é sim uma sensação, é sim uma emoção. Quando a gente vai encontrar o namorado, ou a namorada, enfim, né? A gente não sente as borboletas no estômago? O friozinho na barriga? Aquela sensação de ansiedade. Só que ela é boa, não é? Ela é gostosa, não é? Que bom que ela tá aqui com a gente. O problema, minha gente, é quando essa ansiedade começa a ficar exagerada. Quando essa ansiedade, ela começa a ficar persistente. Quando essa ansiedade, ela foge do controle da gente, ela desequilibra. Isso é uma ansiedade patológica. É aquela que está exagerada, é aquela que persiste e é aquela que nos causa, então, a perturbação que vocês falaram aqui, que nos causa incômodo. Essa ansiedade é a ansiedade que a gente fala patológica. Então, a gente tem aquela ansiedade que é a boazinha, que é a necessária, que é legal, que bom que a gente tem ela. E a gente tem a ansiedade que é a malvadinha, que a gente não quer ter ela, que a gente quer se livrar dela, não é? Que na verdade a gente precisa mesmo é lidar com ela, entender por que ela surgiu e entender como que nós vamos fazer que ela volte pro eixo, que ela volte a ser boazinha. Então, minha gente, quando essa ansiedade fica forte, começa a ficar uma perturbação, a gente começa a sentir um monte de coisas. Porque ela começa a atrapalhar a nossa rotina. E aí a gente fala, a gente tem aqui, ó, sinais e sintomas físicos e psicológicos. Doutora, o que é isso? Sintoma físico e sintoma psicológico. Quem é ansiosa, ansioso que tá aqui comigo, o que sente quando tá ansioso? Quando eu tô ansiosa, eu falo acelerado. Quando eu tô ansiosa, eu começo a transpirar bastante. Quando eu tô ansiosa, eu fico mais acelerada. E aí? Quem vai colocar aqui pra mim que sente? Eu contei aqui pra vocês um monte de coisa que eu sinto. Sinais e sintomas são aquelas sensações que a gente tem, né? Olha lá, ó, falta de ar, tremor nas mãos, dor de estômago, começa a falar mais alto, né? Diarreia, tem gente que tem vômito, né? As palpitações, a taquicardia, a batedeira, né? A dificuldade de respirar, parece que puxa o ar e o ar não entra, aquela e não vem, o peito dói, isso mesmo. Isso aí a gente já tá falando de sinal e sintoma de crise, né? Sinal e sintoma bem forte. Tudo isso, gente, é manifestação de ansiedade. A gente tem aquela ansiedade, num contexto geral, aquela ansiedade que persiste com a gente. Aquela ansiedade que parece que a pessoa está sempre acelerada, né? Ela tem muitas preocupações, ela carrega com ela aquilo no dia a dia dela. E aí a gente fala que são sintomas muito mais psicológicos, né? Que ela fica sempre mais preocupada. A gente fala que está vivendo o futuro, não está vivendo o presente, né? O aqui e o agora. Ela vive o amanhã, né? E se? Mas será? E isso se estende no dia a dia dela. Isso se estende na rotina dela. Então aí a gente costuma dizer que a pessoa é ansiosa. Ah, mas eu sou ansiosa. Mesmo que essa pessoa não tenha crises de ansiedade, né? Mesmo que essa pessoa não tenha as crises, os ataques de pânico, porque a gente fala crise de ansiedade, mas também é um ataque de pânico, tá? A gente também pode nomear assim.
que é quando a gente tem esses sintomas, porque não é todo dia que a pessoa ansiosa sente tudo isso. A pessoa ansiosa sente tudo isso aí no momento de crise. Mas no dia a dia dela, ela fica um pouco mais irritada, aquela coisa assim do estupim curto, que qualquer coisa é uma faísca para ficar irritada, para já arrumar uma discussãozinha, né? É uma pessoa muito acelerada, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem muitas atividades para fazer e aí começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba esquecendo uma coisa ou outra, dá aqueles lapsos de memória, acaba ficando às vezes até desatenta, porque quer fazer tudo. E o pensamento é tão acelerado que não consegue absorver todas as informações. Essa é a pessoa que está sempre ansiosa. Essa é a pessoa que a gente fala, pessoa ansiosa, tá? Mas a crise de ansiedade é quando vem tudo isso aqui. A crise de ansiedade, ela pode se dar com a diarreia, com náusea, com vômito, com a tal da batedeira, né? Com a tal da falta de ar, com tremor, formigamento nas mãos, nos pés, às vezes até analgesia dos dedos, a pessoa passa, para, não sente. Ah, doutora, eu não tô sentindo os dedos da minha mão. Sensação de desmaio. E aí, gente, essa crise, ela geralmente é curta. Ela não se estende muito. Mas para a pessoa que está em crise, é como se fosse uma eternidade. Se alguém aqui já teve crise de ansiedade, sabe que eu não estou mentindo. É como se fosse uma eternidade. Às vezes ela dura ali 5, 10 minutinhos.